É com muita honra que eu estou aqui, voltando a essa região de fronteira, onde eu nasci para o jornalismo em 1991, e onde eu quase fui morto por causa do jornalismo em 2000, logo aqui do outro lado da fronteira, no Paraguai, onde me deram uma boa sova e me largaram para morrer na beira da estrada. Mas, finalmente, felizmente, acabei escapando e estou aqui, anos depois, para voltar e falar da importância que a fronteira tem na minha vida. Eu sou um cara de fronteira, ou um cara sem fronteira, dependendo sobre que ângulo se vê. Eu conheço toda a fronteira brasileira. Essa profissão que eu exerço já há 29 anos me possibilitou isso, uma experiência que nem imagino que nenhum outro jornalista ou nenhum outro brasileiro teve de percorrer toda essa região de fronteira, 28 mil quilômetros entre idas e vindas. E eu não posso deixar de falar, de fazer um comentário, antes de entrar no tema especificamente, que também tem a ver com essa região de fronteira, do orgulho que eu sinto como pai, de ver o meu filho envolvido num projeto como esse, junto com os colegas, um projeto tão lindo, que tem essa proposta de fazer difundir o conhecimento. Então, todos os estudantes da UNILA envolvidos nesse projeto, sim, merecem uma salva de palmas que eu gostaria que... Porque não é um empreendimento fácil, gente, organizar um evento, ainda mais um evento assim, desse porte, com essa proposta, com esta marca. É uma responsabilidade grande, então estão todos de muito parabéns. Bom, eu queria, já entrando então na temática da apresentação, falar um pouco de um patrimônio imaterial da humanidade. A mentira. A mentira é um patrimônio imaterial. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, e, ao final da apresentação, falar um pouco sobre alguns escapes, né? Algumas alternativas para escapar desse engano que está tão presente ao longo de toda a história da humanidade. Então, agora, em 2016, a revista Nature Neuroscience publicou uma pesquisa muito ampla, realizada nos Estados Unidos, mostrando como o nosso cérebro ele se adapta à mentira, aos enganos, às fraudes, né? E começa de pequeno, e a gente vai se acostumando, vai naturalizando, e a gente não só comete, como a gente aceita com naturalidade a mentira. E vamos ver, ao longo da história, como ela esteve muito presente e ela moveu o mundo, ela construiu o mundo, ajudou, pelo menos, a construir o mundo como ele é hoje. O Nietzsche ele diz que a mentira é necessária para a gente conseguir superar a aspereza do dia a dia. O André Comte Sponville ele entende que, sendo a boa-fé uma virtude, a mentira em oposição não deveria ser, mas ele mesmo reconhece que nem toda mentira é má. Existem mentiras de boa intenção, e eu vou procurar trazer alguns exemplos aqui. O George Simmel, ele diz que a mentira é parte do processo de comunicação. Ou seja, a mentira está presente no processo, nas inter-relações sociais, porque nós nunca sabemos o que se passa na cabeça do outro. E a mentira, para ela dar certo, ela tem que ser uma exceção. Nós, naturalmente, se uma pessoa mente uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez para a gente, numa quarta não vamos acreditar. Então, ela funciona porque ela é uma exceção e não uma regra. Mas a mentira é tão presente no cotidiano, nessas relações, talvez vocês não recordem o nome desse sujeito, o Carlo Collodi, mas o personagem que ele criou e trouxe ao mundo em 1883, certamente todo mundo já leu ou ouviu falar dele, que é o Pinóquio. Porque e uma mensagem
implícita no personagem Pinóquio é como a mentira pode fazer mal para as pessoas que a gente ama. É uma mensagem de fundo na história do Pinóquio, mesmo que seja uma mentira de infância, porque na psicologia se estuda a mentira como uma forma, a criança, né, já desde criança, a criança já desde o início, perdão, ela mente por algumas razões, por escapar de alguma enrascada ou para conseguir algum objetivo. Então, mesmo lá nos nossos, no início da nossa vida, a gente usa desse artifício, mesmo de uma forma inconsciente, que isso pode produzir o mal, para ganharmos alguma coisa ou evitarmos um dano. E nós temos duas correntes filosóficas que tentam explicar o nosso comportamento, as nossas ações no mundo. Nós temos, por exemplo, a ética deontológica do Kant e nós temos a ética teleológica, que seria a ética utilitarista do Jeremy Bentham. A ética deontológica do Kant, ela diz que a ação, o valor moral da ação reside nela mesma, e não na consequência que se espera dessa ação. Ou seja, devemos agir dessa maneira, porque é assim o correto a se fazer. Já a ética utilitarista do Jeremy Bentham, e aí a gente teria que ampliar a compreensão de como o Bentham criou essa teoria no período pós-industrial na Inglaterra, em que havia um sistema higienista, né, em curso, e aí ele produziu essa teoria que justifica exatamente a mentira. Essa ética ela é utilitarista, ou seja, consequencialista. A minha ação ela vai ter um valor dependendo do resultado da consequência que ela terá. E se, no meio do caminho, eu precisar mentir para alcançar esse objetivo, não tem problema, desde que essa consequência vá produzir a felicidade de um maior número de pessoas. Mas aí há um problema subjacente a essa ética utilitarista ou teleológica, que se eu pretendo, os meus atos são justificáveis para atender aos interesses, à felicidade de um grande grupo, isso significa que eu posso violar os direitos de minorias. E aí, por isso que ela se opõe à ética deontológica do Kant, que não prevê em hipótese nenhuma mentira. Mas a ética kantiana ela é tão purista que não permite a mentira sob qualquer hipótese, nem para salvar a si próprio, nem para salvar a vida da própria mãe. Então, ele refuta a mentira sob quaisquer condições. Então, temos duas situações opostas e a gente nota no nosso comportamento cotidiano que a gente, muitas vezes, mente para atingir algum objetivo ou evitar algum dano. Basta a gente, nós mesmos, fazermos uma revisão da última semana. Quem disser aqui que não cometeu nenhuma mentira em uma semana ou em 2 semanas, possivelmente estará mentindo. Porque ela é esse bem imaterial, patrimônio imaterial da humanidade. O Galileu Galilei, por exemplo, ele teve que mentir ou refutar a sua descoberta heliocentrista para poder salvar a própria vida. Então, numa oposição ao que o Kant diz. Se fosse numa visão kantiana extrema, o Galileu Galilei ele deveria sustentar a sua teoria heliocentrista e seria, muito possivelmente, morto em alguma fogueira. Ele não poderia, então, mentir para salvar a própria vida. E ela está tão presente na Constituição da sociedade ocidental, a mentira, que ela está presente, inclusive, no 8º mandamento. O que diz o 8º mandamento? Não levantarás falso testemunho. Mas a gente vê que, mesmo os mais eméritos eleitos de Deus, também mentiram. E a mentira que eles contaram, dentro da alegoria bíblica,
as mentiras que esses eméritos, os eleitos de Deus, cometeram, foi fundamental para que a sociedade chegasse no estágio de hoje. Peguemos o exemplo de Adão e Eva, que tentaram mentir para Deus. Se não tivessem provado do fruto proibido, nós, por consequência, não existiríamos. Então, dentro dessa alegoria da Bíblia. O Abrão, o pai das 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, mentiu por 2 vezes. Uma diante do faraó do Egito, outra diante do rei Abimeleque. Por quê? A Sara, sua esposa, era tão bonita que ele tinha medo de ser morto para que o faraó ou o rei a tomassem dele. Então, pediu a ela que mentisse e dissesse que era a irmã dele. Isaac, Jacó e Davi também criaram a sua verdade provisória para fugir de escapar de alguma situação inconveniente. Pedro também mentiu. Ao negar 3 vezes Jesus, ele mentiu. E eu estou dizendo, trazendo isso, quem sou eu para condenar essas figuras bíblicas que norteiam a espiritualidade de milhões e milhões de pessoas no mundo? Eu não trago esses exemplos como uma forma condenatória. Muito pelo contrário, é para dizer que a mentira está de forma tão presente na nossa vida que, se Pedro não tivesse negado Cristo, a gente pode supor o que teria acontecido com ele. Possivelmente seria crucificado também ou sofrido alguma punição. E Pedro é a figura basilar da construção do cristianismo no mundo, né? O Platão ele via a mentira como uma virtude, quando ela poderia ser usada por um governante em benefício do povo. Maquiavel ampliou essa discussão porque ele entendia que todo homem é mau. E aí o príncipe, ou seja, o governante, ele poderia usar instrumentos, como a mentira, para se sustentar no poder. Então, daí advém o termo, né, maquiavélico, enfim, que sustenta essa discussão em torno do comportamento dos políticos. E alguns políticos, ou príncipes, na visão de Maquiavel, levaram isso de forma tão ao extremo, a exemplo de Hitler e de Stalin, que mentiram em muitas ocasiões para justificar as suas ações, né? Toda a propaganda nazista baseada na mentira contra o povo judeu, toda aquela propaganda foi baseada na mentira para dizimar ou tentar dizimar esse povo, né? Em 2003, nós tivemos o caso do George Bush e o Tony Blair, que inventaram uma grande lorota, uma das maiores lorotas da atualidade, de que havia armas químicas para justificar a invasão do Iraque. E deu aquela desgraça toda que a gente soube e que ainda temos consequências até hoje. O surgimento do Estado Islâmico e outros grupos terroristas se dá muito em razão disso. O Otávio Paz, Nobel de Literatura, de 1990, ele tem também uma frase lapidar sobre isso. A mentira política se instalou em nossos povos quase constitucionalmente e o dano moral tem sido incalculável, alcançando zonas mais profundas do nosso ser. Movemos-nos na mentira com naturalidade. Não sei se vocês têm noção, mas existem institutos nos Estados Unidos que medem, que fazem o fact-checking de tudo que o Trump diz. E ele mente, em média, 12 vezes por dia. Não sou eu que estou dizendo isso. São vários institutos nos Estados Unidos e a imprensa de lá costuma cobrir com frequência. 12 vezes, em média, por dia. Isso contando sábado, domingo e feriado. Ou seja, ele é um mitômano incansável, incorrigível, né? Isso tudo, obviamente, ele mente para justificar as suas ações. A exemplo lá do muro, né,
na fronteira do México e tudo mais. Agora, eu queria entrar especificamente naquilo que eu queria falar para vocês como uma alternativa, um escape às mentiras. Eu, há pouco, me perdoe a pessoa, eu estava sentado, logo no início, antes do início até das apresentações aqui, eu estava sentado e ouvindo uma pessoa dizer, comentando com outra, que não assistia a TV, porque os jornais publicam só o que eles querem, né? Isso me fere, me doeu demais, eu vivo disso há 29 anos, né? Então, é uma pena que tenha muita gente que acha que os jornalistas, 30, 40, 100 jornalistas, dependendo o tamanho da redação, que vá para o trabalho pensando, poxa, o que nós vamos mentir hoje, em quem nós vamos sacanear, que informação nós vamos manipular, né? Existe a manipulação? Sim, porque a verdade no jornalismo não é... A gente não alcança a verdade em instância nenhuma, né, da nossa vida. E não seria diferente no jornalismo, porque nós pegamos aspectos da realidade que nós podemos alcançar com os nossos sentidos, né? Um exemplo, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou sendo preso, né, no âmbito da Operação Lava Jato, duas manchetes clássicas. O jornal O Globo trouxe Lula preso, Lula é preso. E no Jornal do Brasil, Lula se entrega. O fato é o mesmo, mas temos aí duas verdades. Uma verdade que o Jornal o Globo quis, é uma verdade semiótica, uma verdade que o Jornal o Globo queria levar e uma verdade que o Jornal do Brasil queria levar através da sua mensagem. Então, acontece de haver manipulação? Pode acontecer, mas existem estudos feitos exatamente nos Estados Unidos também, que mostram que o jornalismo é uma instância onde a gente pode buscar elementos de verdade, sobretudo em sociedade como essa em que nós vivemos, de pós-verdade e de fake news. Então, com isso, eu gostaria de agradecer o convite aqui, dizer que é isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado.